E aí, tudo certo? Bora embarcar numa exploração da nossa mente? Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas para entender como é que a memória funciona. Sabe, desde aquele pensamento que soma em segundos até o conhecimento que a gente leva para a vida toda. Vamos desvendar como o cérebro constrói tudo isso que a gente chama de passado. Aí isso acontece com todo mundo, né? Apresento alguém e a pessoa fala o nome e, sei lá, um minuto depois, puf, o nome sumiu. Pois é, estamos prestes a descobrir por que exatamente isso acontece e o que está rolando por trás das cortinas da nossa mente. Olha só, para a gente entender isso direitinho, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, o post-it do cérebro. Depois, como é que essa anotação vira um arquivo de verdade. Aí, a gente vai passear pela grande biblioteca da mente e, no final, desvendar um mistério, o tal do fantasma na máquina. Então vamos lá. Nossa primeira parada, a memória de curto prazo, a famosa MCP. Pensa nela como se fosse um post-it, sabe? É ali que a gente anota rapidinho as coisas que precisa usar agora. E aí a gente volta para aquela história de esquecer o nome da pessoa, por que isso acontece tão rápido? É porque, olha só que loucura, a janela de tempo que essa memória de curto prazo consegue segurar uma informação sem a gente fazer esforço é de 1,5 segundo, 2 segundos. É muito rápido, um espaço que some num piscar de olhos. Beleza, que tal a gente testar isso na prática? Vamos fazer um pequeno experimento com esse post-it do cérebro. Tenta lembrar disso aqui. CXW. Dá uma olhada. Agora fecha o olho. Lembrou? Fácil, né? Tranquilo. Ok, vamos dificultar um pouquinho. Agora são 5 letras. Leia uma vez só e tenta lembrar na ordem, hein? M, N, K, T, Y. E aí, ainda está funcionando? E agora, o teste de fogo. 7 letras. Presta atenção. R, P, J, H, B, Z, S. Fechou o olho. E aí, conseguiu lembrar de tudo? Na ordem certinha? Olha, se começou a ficar difícil, relaxa, é super normal. É por aqui que a maioria de nós começa a se enrolar. A gente acabou de sentir na pele o limite do nosso post-it mental. Mas o nosso cérebro é esperto. Ele tem um truque para driblar esse limite. Tenta memorizar essa sopa de letrinhas aí da esquerda. Complicado, né? Quase impossível. Agora, olha para a direita. São as mesmas 12 letras, só que agora elas estão agrupadas em siglas que fazem sentido para a gente. Isso se chama agrupamento. É o cérebro pegando um monte de informação solta e transformando em bloquinhos com significado. E assim ele consegue aumentar a capacidade daquele nosso post-it. Tá, mas como essa informação fica salva mesmo que por pouco tempo? Na maioria das vezes é pelo som. Pensa só, um barista está lá na correria e precisa lembrar de 2 pedidos, um para Ana e outro para Clara. A chance dele misturar tudo é enorme, porque os nomes somam muito parecidos. Isso é a tal da codificação fonológica funcionando. Mas a gente também guarda as coisas pela imagem ou pelo que elas significam, dependendo do que a gente está fazendo. Beleza, o post-it a gente já entendeu, mas e para transformar essa anotação rapidinha em algo que a gente vai lembrar para sempre? Bom, agora é hora de sair da área de trabalho e ir para o arquivo permanente, a memória de longo prazo. E olha, a capacidade desse arquivo é uma coisa de louco. Tem um estudo que mostrou que adultos conseguiram lembrar o nome de 75% dos colegas de escola, mais de 40 anos depois de se formarem. Pensa nisso, isso só mostra o quão poderosas e duradouras essas memórias podem ser. Então, qual é o segredo para a informação chegar lá e ficar? Basicamente, existem 3 jeitos principais, e a gente vai ver cada um deles agora. A repetição mecânica, a repetição elaborativa e os tais os esquemas. A repetição mecânica é aquela que todo mundo conhece. É a criança aprendendo o abecedário, sabe? Cantando A, B, C, D sem parar. De tanto repetir, uma hora gruda. Funciona super bem para decorar, tipo a tabuada. Mas para entender o porquê das coisas, ela não ajuda muito. Agora, um jeito bem mais poderoso é a repetição elaborativa. Imagina alguém estudando fotossíntese. Em vez de só decorar a palavra, a pessoa conecta com algo que já sabe. Ah, entendi. É tipo a minha plantinha ali na janela. Ela precisa de sol e de água para ficar forte. Quando a gente faz essa conexão, essa ponte, a memória fica, muito mais forte. E isso leva a gente direto para os esquemas. O que é um esquema? É como se fosse uma gaveta mental que organiza o nosso conhecimento. A imagem do xadrez aqui é perfeita para entender. Para a maioria de nós, isso é só um monte de peça espalhada. Mas para um mestre de xadrez, ele não vê peças soltas. Ele vê padrões, estratégias. Ele não está vendo 32 peças, está vendo talvez 4 ou 5 jogadas acontecendo.
É por isso que ele consegue pensar e lembrar de tudo tão rápido. Certo, agora que a gente já sabe como as memórias são guardadas, vamos dar uma olhada nas diferentes prateleiras dessa nossa biblioteca mental. Porque, né, nem toda memória de longo prazo é do mesmo tipo. Basicamente, a gente pode dividir em 4 tipos principais. A memória episódica é como o nosso diário pessoal, sabe? As histórias que aconteceram com a gente. A semântica é a nossa enciclopédia, cheia de fatos e conhecimentos gerais. A procedural é o manual de instruções de como fazer as coisas. E a emocional, bom, essa guarda todos os gatilhos e as emoções que a gente aprendeu a sentir. Vamos ver como isso funciona no dia a dia. Lembrar do que comeu no jantar ontem? Isso é memória episódica. Saber que Paris é a capital da França? Memória semântica. Andar de bicicleta sem nem pensar em como se equilibrar? Pura memória procedural. E aquele susto ou arrepio quando se vê uma aranha, mesmo sabendo que ela não vai fazer nada? Aí a memória emocional entrando em cena com tudo. E agora, para a gente fechar, vamos entrar numa parte muito fascinante. A diferença entre aquilo que a gente sabe que sabe e aquilo que a gente sabe, mas nem se dá conta. É a diferença entre memória explícita e memória implícita. É mais simples do que parece. Olha só, a memória explícita é tudo aquilo que a gente consegue falar, declarar. É o eu sei que. Por exemplo, eu sei que o céu é azul. As memórias de fatos e de eventos da nossa vida ficam aqui. Já a memória implícita é o conhecimento que aparece na ação. É o eu sei como. Eu sei como nadar. As habilidades e as emoções moram nesse time aqui. E a história real de um paciente conhecido só como HM mostrou essa separação de um jeito impressionante. Ele fez uma cirurgia no cérebro para tratar uma epilepsia muito forte e depois disso simplesmente perdeu a capacidade de criar novas memórias explícitas. Ele não lembrava o que tinha comido há 5 minutos, não reconhecia as enfermeiras que cuidavam dele todo dia. A vida dele virou um eterno agora. Só que aí vem a parte mais incrível de todas. Os médicos deram uma tarefa para ele: desenhar uma estrela, mas olhando só o reflexo dela num espelho. É super difícil. E o que aconteceu? Dia após dia, o desenho dele melhorava. Ele ficava cada vez melhor na tarefa. Só que todo santo dia ele dizia que nunca tinha feito aquilo antes. Ele não tinha a menor lembrança de ter praticado. As mãos dele aprenderam. A memória implícita dele estava funcionando, mas a mente consciente, a explícita, não fazia ideia. A história do HM é fantástica porque ela prova que não existe a memória, no singular. Existem vários sistemas de memória trabalhando juntos de forma consciente e inconsciente para construir quem a gente é. Então fica aí a reflexão. No nosso dia a dia, qual desses sistemas de memória será que está mais no comando? A resposta, como a gente viu, é bem mais complexa e interessante do que a gente podia imaginar.